Olá galera, tudo bem? Eu sou Fábio Roberto em mais uma videoaula para LiveBrain Tutoriais. Essa aqui é a segunda videoaula do curso de VBA do Microsoft Access e vamos falar sobre variáveis. Para que servem as variáveis? As variáveis servem para nos auxiliar em alguns cálculos e algumas tomadas de decisões quando a gente precisa armazenar alguns valores durante a execução do nosso projeto. É um valor que vai ser executado ali no momento e depois que a gente encerrar ou terminar a função, ele some da memória. E como que a gente faz para declarar as variáveis? Onde a gente usa as variáveis? Por exemplo, se efetuarmos um cálculo onde a gente digita dois valores, a gente pode armazenar esses valores numa variável e depois usá-los durante o nosso projeto em um outro cálculo, por exemplo. Eu vou mostrar uns exemplos aqui qual é a abrangência das variáveis também. Por exemplo, lembra na nossa caixa de mensagem aqui que a gente colocou um desejo encerrar sim e não? A gente poderia armazenar esse retorno do sim e não numa variável. Eu vou mostrar aqui. Eu vou no modo design. Vamos lá. Veja só. Vou abrir o nosso módulo. Já mostrei, né, como abre o nosso módulo. Para declarar uma variável, a gente usa a palavra-chave DIN, seguido do nome da variável. É importante que o nome da variável não comece com o número e não tenha caracteres especiais e nem espaço. Então eu geralmente começo uma variável mais ou menos assim. Se minha variável é uma string, eu sempre costumo começar com ST e o nome da variável, por exemplo, nome. Aí a gente coloca S, que é para falar que tipo de variável ela é. Se é um inteiro, se é uma string, se é uma variável booleana. No nosso caso, eu vou colocar string e aproveitando eu vou deixar no blog oficial da LiveBrain uma tabela com todos os tipos de variáveis e quais são os dados que elas conseguem armazenar. Tudo bem? Para não estender muito a videoaula. Então olha só, aqui no nosso projeto eu disse que essa variável stNome é do tipo string. Certo? E como que eu uso essa variável? Por exemplo, eu posso passar um valor para ela por aqui, ó, stNome é igual, como é uma string, vai ficar entre aspas. Eu coloco o nome. Por exemplo, LiveBrain. Por exemplo, eu vou apagar, aqui já tem o nosso caixa de mensagem, ó, mas eu poderia fazer de uma forma diferente. Essa é a nossa caixa de mensagem aqui, tá? Olha só, eu poderia fazer assim. Nossa stNome. Eu vou apagar essa linha de cima. Eu vou fazer assim, ó. É igual a message box. E vou passar. Fazer o seguinte, eu nem vou copiar o que está aqui embaixo, para não ter que digitar, ó. Do jeitinho que está aqui, ó, para vocês verem como que ela vai ficar. Vou copiar e vou dizer que ela é isso daqui, ó. Tudo bem? Então o resultado que eu clicar aqui é um sim e não a minha caixa. Se eu clicar sim ou não, eu vou passar esse valor aqui para essa variável string. Então como que eu faço aqui? Em vez de eu deixar todo esse texto aqui, eu posso simplesmente colocar se a minha variável stNome for igual a VBS, aí eu saio do aplicativo. Por exemplo, agora eu posso colocar aqui, ó, um else, colocar um else só para colocar, vou colocar para me retornar MSG box stNome. Eu quero saber o que ela está me retornando, por exemplo. Ela vai me retornar, vou colocar um else aqui. Vamos ver o que ela vai nos retornar. Vou fechar para a gente voltar para o nosso projeto. Vou executar, vamos lá, ó. Vou clicar, desejo encerrar, vou colocar não. Olha, me retornou não. Por que não? Quando a gente clica num botão da caixa de mensagem, ela não nos retorna o valor do VBIES ou um VBNO, ela retorna um número. Lá no blog da LiveBrain também tem a tabelinha com todos os valores retornados pela caixa de mensagem. Na aula anterior eu já falei que tinha, vocês podem dar uma olhada lá. Então vou dar um OK. Então cliquei não, mas se eu clicar em sim ele vai fechar. Não vou clicar em sim para não encerrar. Vou clicar em sim, vai só para encerrar. Olha só, encerrou o projeto. Então
o nosso projeto já está funcionando com a nossa variável. Porém, essa variável ela tem vamos dizer assim, um limite de uso. Como assim? Ela tem uma abrangência. Vamos lá no nosso código novamente. Olha só, a gente declarou essa variável dentro do procedimento click. Então essa variável ela só é visível dentro desse nosso clique aqui. Se eu tentar executar, chamar essa variável aqui, ó, no evento clique do abrir formulário do outro botão, ela não vai ser visível. Como que a gente faria para deixar uma variável visível em todo o nosso formulário? A gente teria que criá-la fora, abaixo dessa opção aqui, ó, Option Compare Database. E a gente cria, nesse caso aqui a gente pode criá-la como DIN mesmo, ou como pública, que é uma variável pública, vista por todo o código. Para esse caso aqui não é interessante, mas se eu quisesse executar um cálculo, vou mostrar aqui. Vou criar uma variável, essa DIN nome, vou criar uma outra variável aqui, por exemplo, ó, DIN st, vou colocar assim, teste, colocar integer, tá? Colocar que ela é um valor. Pronto. Vou falar que esse valor dessa aqui, como é um inteiro, eu vou colocar int, que é só para eu saber que é inteiro. Ó, int teste é igual, por exemplo, é igual a 2, tá bom? Aqui eu vou colocar assim, ó, msgbox, vou colocar só assim, ó, int teste, colocar vezes 2. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor do int teste e multiplicar por 2. Aqui eu vou colocar assim, opa, deu um enter sem querer. Aqui ó, eu vou colocar um exit sub. Por que eu vou colocar exit sub? Porque eu quero que quando ele execute essa opção, ele saia desse procedimento sub. Não quero que ele execute aqui esse finalzinho, só para a gente não sair da nossa aplicação. E nesse nosso caso aqui, ó, do botão de abrir o formulário, eu vou fazer assim, ó, para vocês verem como essa int teste não existe aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, msgbox int teste. Só quero que exiba esse valor dela. Vou rodar a aplicação. Olha só, se eu clicar aqui, ele vai dar nada. Por que ele deu nada? Você viu que ele apareceu em branco? Porque aquela variável ele não existe nesse procedimento. Ele está existindo, ele existe aqui, ó. Aqui ele dá o 2 vezes 2, 4. Legal, mas aqui não existe. Como que eu faço para ela existir aqui? Então tenho que vir. Eu tenho que vir no meu design, tá? Vamos lá. Em vez de eu deixar ela aqui, eu vou dar um Ctrl X, tá? Posso apagar e vou digitar aqui abaixo do Option Compare Database. Que aí tá vendo que ele ficou fora, ele ficou lá em cima. Aqui ele tá valendo para toda a nossa aplicação, desculpa, para todo o nosso formulário, tá? Então ele vale aqui dentro. Então vamos executar. Vou fechar e vou executar. Se eu clicar aqui, a primeira coisa ele vai dar 0. Por quê? Mas ele já apareceu um valor, porque eu não passei nenhum valor para ele. Quando ele abre o formulário, ela só declarou, então ele está como 0, é uma inteira, então ele deu um 0. Mas se eu executar aqui, por exemplo, ó, aí eu passei o valor para 2 e multipliquei por 4, mas o valor dela é 2. Se eu executar agora sim, ó, ele vai dar o 2 e rodou. O que está acontecendo aqui? Vamos falar devagar agora. Quando eu abro o formulário, ele já declara a variável. Como é um inteiro, ele declara como 0. Se eu clicar direto nesse botão, a primeira coisa que ele vai executar é mensagem box 0. Mas se eu passei o valor para cá, esse valor vai ficar valendo enquanto o formulário estiver aberto. Aí, depois se eu passar um outro valor para ele, entendeu? Se eu vir aqui no cadastro cliente, por exemplo, ó, não tem nada no meu cadastro cliente. Se eu colocar uma opção, por exemplo, ao abrir nele, colocar no form load, no load, e colocar assim, ó, msg box, colocar int teste. O que vocês acham que vai acontecer?
Vamos lá, vou rodar aqui, vou abrir o cadastro cliente. Ó, deu em branco, viu? Vamos fechar. Vou executar aqui, está em modo de exibição. Olha só. Por que ele deu em branco? Tá salvando. Olha só, aqui é quando eu clico no botão. Então ele já sabe que existe a variável. Porém, quando ele abre o outro formulário, olha só, ele dá vazio. Porque a variável só está declarada como pública, vamos dizer assim, dentro do formulário menu. Para a gente declarar uma variável que vale para todo o nosso projeto, para todo o nosso banco de dados do Axis, a gente tem que declarar ela num módulo. Declarando ela em um módulo, ela vai ficar valendo para todo o nosso projeto. Então como que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui um módulo, tá? E viremos aqui no nosso form menu. Ó, ela tá aqui no int test. Então eu vou dar um Ctrl X. Aí é indiferente em qual módulo você vai criar sua variável, tá? E vamos abrir então, por exemplo, essa macro aqui, esse módulo, né, dessa macro. E vamos colá-la aqui. Porém, o ideal é publicá-la como pública. Certo? Então, esse valor aqui, aí sim, ele vai ficar valendo para todo o nosso projeto. Então, quando eu executar uma macro, vou fechar aqui, eu vou primeiro passar o valor para ela. Ó. Passei o valor 2 para ela. Se eu abrir aqui, ó, ele vai dar duas mensagens, 2 e de novo a mensagem 2. Porque ele deu o valor do formulário e deu um OK. Dá um sim para salvar a macro no módulo. Então agora a variável ela ficou como pública. Então todos os lugares que eu adicionar essa variável, o valor que eu passar uma vez para ela vai ficar valendo, a não ser que eu altere novamente. Então ó, olha só, ficou já definida. Então é importante saber como e aonde a gente vai declarar nossas variáveis. Se for uma variável, por exemplo, eu tenho um botão aqui só para efetuar um cálculo aqui mesmo, eu vou usar dentro só desse formulário, eu posso deixar ela ali como pública ou dentro simplesmente do nosso procedimento. Que nem no caso, se eu tivesse criar aqui só um cálculo simples, poderia deixá-la aqui. No caso da stNome, que eu passei a variável da message box, tudo bem, essa aqui ela é interessante, ela fica aqui, não tem nem por que eu deixar ela disponível para o banco inteiro ficar, vamos dizer, porque querendo ou não, ela ocupa um pouco de memória do seu computador. E se o banco de dados for uma coisa muito pesada, qualquer memória que você conseguir liberar é muito importante. Os tipos de variáveis que existem são muitos. Tem as variáveis do tipo booleana, que aceita valores sim e não, ou true e false. Tem as variáveis de data, que a gente pode manipular datas. Temos as variáveis, no caso, as de string. Tem variáveis também numéricas, que tem a double, a integer, a long. Como eu falei, eu vou deixar uma tabela com todas elas no nosso blog oficial. Não deixe de dar uma olhada lá. Eu vou dar um exemplo agora de uma variável do tipo verdadeira e falso. Vamos lá. Eu vou minimizar aqui. Eu vou criar um botão aqui só para a gente. Vou dar um cancelar. Eu vou colocar, por exemplo, o nome dele como CMD cálculo, para a gente saber que é um cálculo. Vamos lá. Eu vou fazer assim. O rótulo dele eu vou deixar como cálculo. Vamos lá no evento de código. Eu vou declarar uma variável assim. Din int, colocar um valor as integer, por exemplo. E vou digitar assim, ó, int valor é igual, aí eu vou colocar, ó, uma caixa de texto do tipo input box, que é para digitar no valor, ó, e vou colocar aqui, ó, digite um valor, por exemplo.
Então quando eu digitar um valor, o valor que eu digitar virá aqui para nossa variável int valor. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou declarar numa variável dim bo colocar teste as boolean, só para vocês verem a verdadeiro e falso. Então eu vou colocar aqui, ó, if int valor, por exemplo, vezes 2 for maior que 10, então, por exemplo, ó, bo teste igual, ó, você vê, ó, como ele já entende que é verdadeiro ou falso. Então se for maior que 10 eu vou passar como true, se não eu vou deixar ele como falso. Pronto. E end if. Agora, para que eu fiz isso, né? Até agora não tá acontecendo nada, só passei um valor para variável. Agora eu vou fazer assim, então, ó, if bo teste for igual a false. Então se ele for menor que 10, se eu fizer o valor e for menor que 10, o que eu vou fazer? Olha só, vou colocar assim, ó, msg box, vou colocar assim, ó, valor só para menor que 10. Ó, vou fazer assim, mais interessante ainda. Eu vou colocar aqui, ó, antes disso daqui, ó, eu vou colocar int valor, que é a variável, colocar o e comercial, colocar aqui dois pontos, um espaço, pronto, e vou deixar minúsculo, else, então msg box int valor, end if. Olha só, então vamos lá para entender o código. Declarei a variável int valor, vou passar um valor para essa variável. Aqui eu declarei uma variável como booleana, boolean. Aí eu faço o valor que eu informei vezes 10. Se ele for maior que 10, esse resultado for maior que 10, eu deixo a variável como verdadeira. Se não, eu deixo como falsa. E aqui eu faço um teste. Se for falso, eu dou a mensagem que é menor. Se for verdadeiro, eu dou que é maior. A gente não precisava fazer isso daqui, tá? Poderia fazer direto aqui, já digitar a mensagem. Eu só estou mostrando para ver o funcionamento de uma variável do tipo booleana. Então vamos lá, vou executar a aplicação. Olha só, cálculo, vai pedir um valor. Eu vou colocar primeiro 10, que aí vai fazer 10 vezes 2. Olha só, 10, valor maior que 10. Na verdade, eu tinha que fazer diferente, né? Eu tinha que... tá vendo? É um erro de lógica. Porque aqui, ó, só coloquei um int valor. Então aqui tá errado, né? Concorda? Tem que colocar aqui, ó, vezes 2, né? Lógico, aqui, ó. Pronto. Aí sim. Vezes 2. Aí o negócio fica legal. Vamos lá. Agora vai rodar de forma correta, ó. 2, não, é o 10, né? Tinha colocado. Olha lá, 20, valor maior que 10. Se eu executar de novo e colocar 2, ó, valor menor que 10. Então, dessa forma a gente consegue manipular as variáveis. Nesse caso aqui, ó, eu informei que a variável que eu vou passar esse valor é uma variável do tipo inteira. Se eu colocar uma coisa que não é um número, uma letra, por exemplo, olha só, vai dar erro. Viu, ó? Ele dá tipos incompatíveis. Aí dá um depurar, aí ele já fala que tá dando um erro aqui. Então é importante a gente declarar as variáveis do tipo de forma correta, porque senão o Axis vai dar esse tipo de erro. Vou fazer uma aqui rapidinha, por exemplo, uma de data. Vou colocar aqui, ó, depois de tudo isso daqui, ó. Vou colocar antes, na verdade, para a gente sair
no mesmo lugar. Eu vou colocar assim, ó, din dt, vou colocar data as date. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. dt data é igual a input box, vou colocar assim, ó, informe a data. Tem que colocar entre parênteses aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer só isso daqui, ó. Eu vou adicionar alguns dias a essa data. Então vou colocar só message box. Vou colocar aqui, ó, uma função do VBA, date add, o intervalo. A gente vai estudar mais para frente todas essas fórmulas, tá? Então eu vou adicionar dias. Quantos dias eu vou adicionar? Vou colocar 10 dias. E aqui eu vou colocar a minha dt data. Pronto, vou fechar. Vou dar um exit sub para não perguntar a outra caixa de mensagem. Então agora aqui, se a gente executar, olha só, ele vai pedir uma data. É a mesma coisa, tá? Se eu informar um texto, alguma coisa vai dar erro. Então eu vou colocar aqui, ó, 01/01 de 2014. Olha só, ok, ele adicionou 10 dias. Então esse aqui é um pouquinho do básico de variáveis. Conforme a gente for estudando as outras partes do VBA, a gente vai estudar mais as condicionais do if then else, vamos estudar laços, a gente vai se aprimorando e vai se habituando a usar as variáveis. Porque variáveis é uma aula bem extensa, se eu ficar falando muito aqui o vídeo já ficou comprido, então para ficar mais curto e mais dinâmico, a gente vai aprendendo mesmo com o decorrer das aulas. Tudo bem? Então, eu espero que a explicação tenha ficado clara e o conteúdo tenha sido compreendido. Essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal para acompanhar as nossas próximas videoaulas. Compartilhe com os amigos e deixe nos comentários todas as suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Não se esqueça de dar uma olhada lá no nosso blog, porque lá tem todos os tipos de caixa de mensagem, os retornos das caixas de mensagens. Vou disponibilizar também a tabela dos tipos de variáveis. Isso é essencial vocês terem em mente e saber aproveitar o máximo da capacidade de memória do computador e usar bem as variáveis. E acompanhe também nossa página no Facebook. Vou deixar o link das duas aí na descrição do vídeo. Até a próxima e um grande abraço!